Olá, bom dia! A gente aqui novamente, eu, Dr. Manuel Antônio Lindo, e essa é a nossa mentoria da saúde. Tá? Essa quinta-feira chegando, fria, não tão quanto a anterior, mas fria também. Estamos no inverno, não é mesmo? Então, hoje a gente vai finalizar essa minissérie do TEA, Transtorno do Espectro Autista. Tá? Autismo, déficit de atenção, TDAH, é tudo a mesma coisa, com graus diferentes de toxicidade. Então hoje é o 7º episódio, a gente finaliza. Espero que não fique com saudade, mas vocês podem também assistir novamente, se vocês quiserem, e devem assistir, tá bom? Mas antes de entrar no tema, tá? Eu sempre vou frisar. Agora vai ter a festa do município, vocês querem se preparar, imunidade, não ficarem doentes, façam um booster de vitamina, de suplementos para aumentar a imunidade, para você não deixar de perder nada na festa do município, tá bom? Para quem quer melhorar a unha e cabelo, quer melhorar a imunidade, quer melhorar, né, a massa muscular, quer fazer uma hipertrofia, está fazendo academia, nós trabalhamos muito com suplementos injetáveis, que o efeito é muito mais rápido e eficiente, tá bom? Voltando ao tema, transtorno do espectro autista, TEA, parte 7, é o final, tá? Semana que vem tem um outro tema bem interessante. Então, a gente vai falar hoje sobre o tratamento, assim, vai finalizar sobre o tratamento, mas a gente não pode esquecer tudo que a gente falou anteriormente sobre os outros 6 episódios, tá? Todo o desenvolvimento, como fazer o diagnóstico, até chegar ao tratamento, tá? Mas antes de eu falar do tratamento, eu vou falar de alguns medicamentos químicos que estão interferindo muito nas nossas crianças, que leva também ao transtorno do espectro autista. Porque eu sempre falo para vocês, a criança não é, e sim está autista. Então você reverte esse processo. Como reverter? Cada caso é um caso. Então não tem como fazer um protocolo fixo, dizer todo mundo vai tratar igual. Não. É tudo individualização. Cada um é um caso específico e único. Então, existem medicamentos hoje na medicina que a pediatria passa para os seus filhos. E não é correto, tá? Então, existe uma evidente preocupação, sim, sobre o uso excessivo e desnecessário de medicamentos pediátricos. Muito cuidado, não se deve usar remédio, salvo uma exceção, tá? Então, os médicos estão superestimando os benefícios de intervenções com medicamentos, tá? Pediátricos, e subestimando, não dão atenção, tá? Aos danos causados pelos mesmos. Então, não usem química nessas crianças, tá? Então, essas drogas que vão comprometer a integridade da microbiota intestinal. Lembra que a gente sempre fala do intestino, microbiota? A medicina chinesa fala bastante disso, né? É o eixo, né? Do cérebro, intestino, intestino, cérebro. Cada sinal que o cérebro manda para o intestino manda 9 para o cérebro. Se você está dando produto químico para o seu filho, às vezes recém-nascido, vai acarretar problema, sim. Então, esse uso contínuo de medicamentos que alteram, né, as condições do ambiente do sistema gastrointestinal, né, que acabam sobrecarregando os processos de desintoxicação. O corpo quer limpar, e aí vem produtos também, não só antibióticos, mas tem outros produtos que causam um bloqueio da eliminação das toxicidades, tá? E também o uso desnecessário os antibióticos de amplo espectro, promove um desequilíbrio da microbiota intestinal, comprometendo a modulação do sistema imunológico e a absorção das vitaminas e minerais. Pronto. Já fez um estrago tremendo no coitadinho do seu filho, da sua filha, que acabou de nascer e já está entrando com produto químico. E quais são esses produtos químicos que vocês têm que evitar a todo custo? Antibiótico. Qualquer gripe, qualquer resfriado, você vai lá no pediatra, o pediatra vai lá, passa amoxicilina, passa clavulanato, passa azitromicina, passa um monte de antibiótico. Não se deve usar antibiótico. Tem tratamentos alternativos muito mais eficientes sem afetar o sistema gastrodigestório, gastrointestinal, tá? Corticoide. O que eu vejo de criança usando corticoide é absurdo, e adulto também, tá? O corticoide, ele bloqueia a ação de resposta de inflamação do seu corpo, fazendo com que toda a toxicidade mantenha-se dentro do seu organismo. Então ele não consegue eliminar as toxinas. Então crianças que têm bronquite, bronquiolite, qual que é a causa de bronquite e bronquiolite? Tem que investigar, não é dar corticoide. O corticoide não corrige a causa. O corticoide vai bloquear a resposta inflamatória do seu corpo a uma ação, a um patógeno, a algum agente que entrou no seu organismo. E sempre é nutricional.
Inibidores de bomba de prótons. Isso eu fiquei estarrecido quando eu vi crianças recém-nascidas suplementando omeprazol. Não se deve usar omeprazol jamais, principalmente em crianças, tá? Por quê? Porque o suco gástrico é a primeira barreira de defesa do seu organismo. Se você bloqueia o ácido clorídrico do seu estômago, porque gastrite não é excesso, e sim deficiência de ácido clorídrico, você está prejudicando não só o sistema imune, como também a absorção de todas as vitaminas e nutrientes que seu filho está absorvendo. As consequências são gigantescas, tá? Valproato de sódio. Quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando em relação ao TEA, o transtorno do espectro autista. Então, tem crianças que não têm a deficiência, mas o uso contínuo dessas substâncias, sim, vai causar o transtorno do espectro autista, vai causar transtornos, né, de déficit de atenção, hiperatividade. Por quê? Porque está destruindo a microbiota intestinal. O valproato de sódio é muito usado para crises de epilepsia, né, para enxaquecas. Tem mulheres gestantes que usam valproato de sódio para enxaqueca. Ou então tem, né, transtornos bipolares, né, e até as crises convulsivas com as epilepsias. Tem médico passando para gestante. A gestante não pode suplementar o valproato de sódio, porque a chance de você ter uma criança com déficit de atenção aumenta, quintuplica 5 vezes mais, tá? Então, esse é o cuidado primário que eu quero falar para vocês antes de a gente entrar na suplementação. Cuidado com antibiótico, com corticoide, com medicamentos químicos que estão destruindo o intestino dos seus filhos. Lá na frente vem a conta, tá? Então, suplementação. Cada caso é um caso, cada criança é individual, mas sim, existe tratamento e deve-se fazer a suplementação necessária para todas as crianças, não só as que têm déficit de atenção. Prioridade, sim, principalmente elas, mas todas devem suplementar vitaminas, tá? Então, claro que a gente requer uma atividade, assim, uma avaliação individualizada, mas para recuperar, por exemplo, a microbiota intestinal, o seu intestino, tá? Além dos probióticos, o mais importante que probióticos são as fermentações. Fermentar o intestino, faz-se necessário, em alguns casos, usar glutamina. Eu vejo muita gente usando glutamina, tá? É bom, mas tem um período hábil para fazer o uso da glutamina, porque a glutamina vem da glicose, é açúcar. Excesso de glicose causa transtorno, tá? Então, normalmente, quando você faz um tratamento para o intestino, para melhorar a microflora intestinal, faça uso de glutamina de 10 a 20 dias em crianças, em adultos 30 dias, tá? Não precisa passar disso, pode fazer ciclos, mas nunca usar continuamente a glutamina, tá bom? E também tem muita importância suplementar vitaminas e minerais. Os minerais importantes, zinco, selênio, cobre, ferro, tá? Complexo B, né, os folatos, B9, vitamina B12, tudo isso é necessário. Por quê? Porque o corpo não tem todas essas vitaminas. A alimentação, a nutrição sua não é suficiente para repor isso, e muito menos o leite materno. Agora, se a mãe fizer uma suplementação correta com essas vitaminas, o bebê vai receber sim esses suplementos através do aleitamento, tá? Então a mãe tem que cuidar disso também. Outra coisa importante, que tem ações também anti-inflamatórias e antioxidantes, que auxiliam também na detoxificação do fígado, detoxificação hepática. Quais são eles também? Tem vitamina C, tem manganês, quercetina. Alguém já ouviu falar da quercetina? É um ionófilo importantíssimo que melhora também o antihistamínico. Respostas inflamatórias, respostas alérgicas, criança está com rinite, está com bronquiolite. Antes de você usar um corticoide, use vitamina C, use uma quercetina, manganês, tá? Ômega 3 também, que são antioxidantes, é importantíssimo. Então, vitamina C, manganês, quercetina são importantes, e ômega 3 para bloquear respostas alérgicas e inflamatórias nos seus filhos. E adultos também, tá? Agora, excesso de vitaminas também e minerais podem causar problema. Então, não vai lá e vai tomar uma dose cavalar. Não, tem que ser equilibrado. Como eu digo, cada caso é um caso, tá? Então, a gente tem que sempre avaliar a criança, né, o paciente, e ver o que realmente é necessário. Então, uma avaliação minuciosa é muito importante. Quando faz a glutamina, né, em quadros de diarreia, também eu gosto de usar a glutamina em quadros de diarreia. Como eu falei, nunca exceder 10 a 15 dias, 20 dias, de 10 a 20 dias, tá? Agora, tem muitas formas de tratar déficit de atenção. Tem várias, tem inúmeras.
A gente vai avaliar caso a caso. Mas o mais importante, o básico para a gente começar a tratar nossos filhos, mesmo que ainda não tenha sintomatologia ou você tem suspeita, suplemente vitaminas. Todas as vitaminas do complexo B. Então, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9, B12, é necessário suplementar sim. Tá? É preciso também os minerais, zinco, cobre, selênio, ferro. Tá? Precisa de cálcio, mas em pequena quantidade. Não o cálcio que vem do leite, nem dos derivados, porque sabemos que leite e seus derivados são muito inflamatórios por causa da caseína. Não é a lactose, é a caseína que causa o problema. Então, cálcio você vai suplementar dos vegetais, dos legumes e dos grãos. Tá? Molibdeno, cromo, boro, silício, vanádio, iodo. Eu sempre falo, o iodo causa uma melhora sistêmica em qualquer pessoa, principalmente nas crianças, principalmente nas mães gestantes que estão grávidas. Você vai aumentar muito o coeficiente intelectual do seu filho com o uso de iodo. Mas não é o iodo que você compra de 5% na farmácia. É o Lugol, o iodeto de potássio com iodo metalóide. É diferente do iodo para fazer tratamentos de feridas, tá? Não é a mesma coisa. E eu vejo muito profissional falando assim, mas o iodo faz mal para a tireoide. Não, justamente ao contrário, o iodo faz bem. Só que a sua tireoide não quer iodo. Ela produz seu próprio iodo. Só que como ela vai produzir o seu iodo? Através do iodeto de potássio. Então, quando você suplementa o Lugol, que tem os dois, ela vai pegar o iodeto de potássio e, através de uma deiodidase, converter em iodo dentro da própria tireoide. Porque ela mesma produz seu próprio iodo através do iodeto de potássio. É muito importante. Sem falar que o Lugol, o iodo, faz aquela ação dos halógenos. Lembra que eu li uma aula bem antiga que a gente falou sobre halógenos? Então, cloro, flúor, bromo são halógenos que estão na mesma tabela periódica, na mesma linha do iodo. Se você tem eles na frente do iodo, porque é a molécula mais pesada, você não faz com que esse iodo chegue na tireoide. Tá? Então, você faz uma quelação, uma eliminação, uma depuração dessas toxinas. O cloro está na água, o flúor, creme dental, e também tem nas águas, em um monte de substância. Então, cuidado com essa substância. Então, creme dental sem flúor, um bom filtro para você eliminar essas toxicidades. Então, o iodo é muito importante. Biotina, uma vitamina muito boa hoje em dia, muito comentada. Inositol, ácidos graxos essenciais. Eu sempre falei, gordura faz bem, mas a gordura boa, a gordura saturada. Então, ácidos graxos essenciais são os ômega 3, EPA, DHA, sendo que o DHA é muito mais importante e mais completo que o EPA. Então, quando buscar um ômega 3, quanto mais DHA tiver na porção, por cápsula, melhor. Ou se quiser, você compra DHA puro, que é melhor ainda, tá bom? E vitamina D, o sol. Você tem que ter vitamina D, tá? Todos nós devemos tomar sol. Vitamina D é muito importante, tá? Agora, tem outros protocolos, tá? Tem outras formas de tratar o autismo, tá? Mas a prioridade é suplementar. E sem falar que o seu filho que está com déficit de atenção está intoxicado. Então, o que a gente tem que fazer com uma criança intoxicada? Desintoxicação, eliminar. É a limpeza do terreno biológico. Tem que eliminar as toxinas que está dentro do seu corpo. Eu sempre faço uma analogia. Nosso corpo é 70% água, é um aquário. É uma caixa d'água. Faz de conta que é a caixa d'água da tua casa. Se você limpa a caixa d'água, a água vai sair sempre limpa na sua casa. Mas se você nunca limpa a caixa d'água e aquilo vai acumulando toxicidade, sujeiras, vai acumulando sujeira que vai grudando nas suas paredes da sua caixa, fazendo com que a água que chegue limpa vai descer suja para dentro da sua casa. Então, remova metais, remova parasitas, remova agrotóxicos. Primeiro passo, desintoxicar, limpar esse corpo que está precisando de ajuda. Segundo passo, suplementar. Outro passo importante, dos 5 R's, lembra que a gente falou? Tirar o fogo, apagar o fogo do intestino dessa criança. Tire os alimentos inflamatórios. Pare de dar produtos alimentícios, comece a dar alimentos de verdade. Troque biscoito, bolacha, pão por legumes, por frutas e proteínas, tá? Substitua que você vai ter um resultado excelente para o seu filho. Então a solução do transtorno, depois desses 7 episódios, é não levar para um profissional da saúde onde ele vai te dar um medicamento químico achando que isso é a solução dos seus problemas. Não,
Ali é a porta de entrada de todos os seus problemas, porque não vai ser corrigido, e a partir de então o próprio produto químico vai fazer uma deterioração cognitiva do cérebro dessa criança, tá? Então, solução de uma criança hiperativa não é medicamento, e nenhuma chance, tá? Tem muitas substâncias que a gente usa hoje em dia, né, para acalmar uma hiperatividade. Ocitocina, tá? Tem outras substâncias também, tem tratamentos com própolis verde para fazer desintoxicação, né, glutationa em doses mais altas, tem muita coisa interessante. Busque um profissional que seja capacitado para curar o seu filho, e não para tratar a enfermidade, para mantê-lo doente eternamente, ok? Então o tema de hoje termina aqui, desse episódio, essa minissérie. Semana que vem, na próxima episódio, eu vou falar novamente sobre colesterol, só que é uma coisa muito mais profunda, tá? Eu quero que vocês parem de acreditar que remédio de colesterol é a solução, também está errado, tá? Vamos despertar e começar a perceber que químico, remédio, sempre prejudica. Nunca é uma solução, e sim um problema. Então, excelente semana para todos vocês e até a próxima.